Goenji Shuya, é um dos principais personagens da série original Inazuma Eleven. Introduzido no primeiro jogo como um estudante transferido de Kidokan a Seizu, ele logo se juntou ao clube de futebol Raimon. Depois de sair por um período de tempo durante Inazuma Eleven 2, ele se juntou à equipe e apareceu novamente no próximo jogo como um representante da equipe nacional de futebol juvenil do Japão para o Futebol Frontier Internacional. Em Inazuma Eleven Blue, ele apareceu inicialmente sob o guia do antagonista Ezido Shuji, apelido, nome completo, o Santo Imperador do Fifth Sector e treinador de Sedouzan, mas depois revelou sua verdadeira identidade e motivos. Em Inazuma Eleven Gu vs Danbao Senki W, ele é um atacante para o Inazuma Legend Japan. Enredo. Temporada 1. A irmã de Goenji, Yuka, estava em coma por causa da interferência de Kageyama para impedir que ele jogasse contra Teikoku Gakuen. Ele mantém um amuleto feito por ela, e prometeu nunca jogar futebol novamente. Ele apareceu pela primeira vez quando Endo estava treinando com o Inazuma KFC. Depois de ver um cotovelo punk na bola e depois chutando para a direção de Kisaragi Mako, ele intervém, disparando a bola para trás, que atingiu o rosto do punk. Mas então ele ficou impressionado com a atitude de nunca desistir de Endo, dizendo-lhe que sua irmã teria querido que ele jogasse mais futebol, e então recupera sua paixão pelo jogo. Ele muda sua promessa de se tornar o campeão da fronteira de futebol. Em primeiro lugar, ele não é aceito por Sumeoka, mas depois, quando vê que Goenji trabalha duro para completar Inazuma Otozi, seu respeito por ele como companheiro de equipe e o atacante Ace de Raimon cresce. Sumeoka não aceita ninguém além de Goenji como atacante de Raimon, como é visto quando ele não aceita Fubuki como novo atacante de Raimon depois do que Goenji deixou a equipe na temporada 2. Nesta temporada, ele era conhecido como o atacante lendário. Temporada 2. Na segunda temporada, ele foi expulso da equipe depois que ele se distraiu em uma partida contra Lia Gakuen pelo treinador Itomiko. Mais tarde, Raimon ouviu rumores do ataque da chama em algum lugar de Okinawa e viajou lá para encontrá-lo, esperando que ele fosse Goenji. Ele é visto escondido nas sombras assistindo Raimon praticando, e até mesmo viu o confronto com Bunigran. Mais tarde, no jogo contra Epsilon Kai, Goenji vê o jogo disfarçado, um capuz laranja e preto, e mostra-se que ele e Hijikata Raiden se conhecem. Mais tarde, na partida, 3 homens misteriosos tentam tirar Goenji, mas ele os engana com a ajuda de Onigawara. Ele corre para o jogo e se junta ao time no último minuto. O Raimon Eleven está encantado de voltar para eles. Juntos mais uma vez, eles finalmente derrubaram Epsilon Kai com o novo Isatsu de Goenji, Bakunitsu Storm Fury Tornado. Seção 3. Na 3 Indicador Ordinal Feminino Temporada, ele era um candidato para integrar a equipe nacional do Japão, Inazuma Japão, e foi colocado em B-Equipe, Kidoyuto Equipe S. Durante a partida de seleção, ele fez o primeiro gol de sua equipe com Bakunitsu Storm. Mais tarde, ele e alguns de seus companheiros foram escolhidos pelo treinador Kudo para representar o Japão. Mais tarde, ele estava quase fora da equipe novamente antes das finais, porque seu pai queria que ele estudasse na Alemanha e se tornasse um médico. No entanto, ele foi capaz de mostrar ao pai o quanto ele ama o futebol e quer ficar com o resto da equipe, como ele e Toramaru traz Tiger Storm. Ele faz um novo Isatsu com Hiroto e Toramaru entre o jogo com Empire, apesar de perderem com a pontuação de 2-1. Mais tarde, ele seguiu a equipe do Kido para as profundezas do inferno para o portão do demônio, em um esforço para salvar Aruna de Makagon Danze. Na partida de Inazuma Japan vs Unicorn, Goenji usou Bakunetsu Screw para tentar marcar, mas falhou contra o Flash de Billy Happy porque Domon Azuko usou o Volcano Cut V2 para enfraquecer o tiro. No entanto, no segundo semestre, ele usou novamente para marcar o gol final e vencedor para o Inazuma Japan usando Bakunetsu Screw. Então, depois, quando Inazuma Japan lutou contra Tikindon, ele marcou o segundo ponto para Inazuma Japan, juntamente com Sumeoka Hiroto em uma corrida que consiste em seu Isatsu individual. Ele marcou um gol com Toramaru usando Tiger Storm contra o Tengarcield. Ele, juntamente com Toramaru e Endo, marcaram um gol de vitória para Inazuma Japan contra o Little Gigante nas finais usando o Jet Stream, que atravessou Tamazentian de G2 do Rokoku. No episódio 126, ele se formou em Raimon e, quando foi a vez de Endo receber o diploma, Goenji junto com o resto de Raimon foi visto chorando porque estavam prestes a seguir seus caminhos separados. Então, no episódio 127, eles tiveram um último jogo de formatura entre si,
que terminou em ambos os grupos, não marcando um gol, já que todos eles concordaram. Todos ouviram o último discurso de Endo e prometeu que continuarão jogando futebol da palavra de Endo dizendo, vamos jogar futebol. Para o qual todos concordaram felizmente. Inazuma Eleven Blue. Em Inazuma Eleven Blue, ele apareceu no flashback de Matsukaze Tema, quando ele salvou sua vida chutando uma bola de futebol para as pilhas de madeira que estavam caindo sobre ele. Ele havia feito isso durante o tempo que ele estava escondido de Alia Gakuen. E quando Tema pegou a bola, é visto ter o emblema de Raimon, provando o quanto ele perdeu sua equipe. Ele realmente se tornou o herói de Tema e tornou apaixonado pelo futebol como ele é agora, 10 anos depois. Foi mostrado no episódio 11 que Tsurugi e seu irmão também queriam jogar futebol como ele. Ele é visto pela primeira vez no episódio 1, embora não seja revelado como Goenji ainda, nas sombras sendo comandadas por outra pessoa. Ele deseja controlar o futebol no primeiro episódio e estava determinado. Toda sua aparência não é revelada, já que ele estava encapuzado enquanto fazia isso. Pouco depois de Kuro no Kizidan ter perdido o jogo depois que Shindo Takuto lança seu Kezin pela primeira vez no episódio 3, ele viu novamente, onde ele está olhando as estatísticas de cada membro da equipe de Raimon, especialmente as estatísticas de Takuto. Ele comentou que Shindo havia despertado recentemente. Ele também viu novamente a cerimônia de abertura da Olihuad. Quando Raimon avançou para as meias finais, eles deveriam jogar contra Aoba, outro participante do torneio Olihuad. No entanto, Izido trocou a posição de Aoba com Teikoku, antes de avistar que Teikoku esmagaria Raimon. Apesar disso, Raimon ganhou a partida e avançou para as finais. Ele foi visto assistindo o jogo de Raimon e Kaiogakuen no final do episódio 20. No episódio 22, ele foi visto na cerimônia de abertura da Olihuad fazendo um discurso. No episódio 24, ele foi confrontado por Endo Mamoru na base do Fifth Sector, onde é confirmado que Goenji é na verdade Izido Shuji. Goenji, no entanto, nega sua antiga identidade, bem como a oferta de Endo para ajudá-lo. No episódio 27, ele mostrou estar assistindo a partida de Raimon e Akuren quando Siki foi transferido para o campo e começou a jogar duro. No episódio 29, ele está falando com a Prode, mas não sabe o que eles estavam falando. Mas então ele apareceu sorrindo depois de conversar com a Prode. Ele observa a partida de Raimon e Kidokawa Seizu. Em um flashback de Aprodi, é visto que eles estavam falando sobre o Waterworld Stadium. No episódio 31, depois que Raimon ganhou a partida, Terumi ergueu a cabeça para poder olhar para ele, mas mostra que ele já havia deixado seu lugar. No episódio 33, ele é visto assistindo os membros de Raimon. Ele veio ao hospital e conversou com Taiyo sobre a Revolução e a Olihuad. No episódio 34, ele foi visto assistindo a partida de Raimon contra Genei Gakuen. Então ele sorriu. No episódio 36, ele foi visto falando com Tema e salvou-o novamente. Depois disso, Tema finalmente percebeu que Goenji foi o único que o salvou há 10 anos. No episódio 37, ele foi visto conversando com a Memiya sobre o próximo jogo de Arakumu Gakuen, onde Goenji diz que a Memiya pode jogar. No episódio 38 e no episódio 39, ele é visto assistindo o final de um 2 final Raimon e Arakumu Gakuen com Senguji, Toramaru e Yamato. Ele é visto sorrindo quando viu Mate Gripon. No final da partida, ele sorriu para Taiyo. No episódio 40, ele foi visto treinar Tsurugi. No episódio 41, ele é visto conversando com Sajinuma. Ele é aquele que está treinando sobre Sedouzan desde que ele é seu treinador original. No episódio 42, Tsurugi disse que a formação de Sedouzan para selar o oponente passa só poderia ser coordenada por um atacante como Goenji. Como mostrado no episódio 44, ele é visto falando com Senguji sobre quando ele o conheceu. Ele também teve um flashback. Ele é visto para ser feliz quando viu Ibiki dando um discurso sobre o verdadeiro futebol voltando. No final do episódio, é visto que Endo como de costume. Ele disse que vamos jogar futebol de novo. Para o que Goenji realmente concordou e então ele junto com Endo são vistos apertando as mãos. Inazuma Eleven 2, Jonostone, no episódio 1. Foi declarado por Tema que, depois da Olihuad, Goenji criou um programa de educação de futebol para ensinar crianças de todo o Japão a jogar futebol e esse é o motivo por que ele estava viajando pelo país. Mais tarde, quando Alpa viaja no tempo em que Goenji salva Tema, e Tema vê como Goenji chutou a bola, mas Alpa para o tiro que fez Goenji incapaz de salvar Tema de lesões. Goenji apareceu no formulário Gun no episódio 7. Ele se encontrou com os membros restantes de Raimon.
Ele sabia sobre Eldorado e o que aconteceu com Endo. Ele então revelou que ele possui uma pulseira de tempo, semelhante ao que Tsurugi Euichi estava vestindo no episódio 3, dado a ele por alguém conhecido como EuPX. Ele sugeriu que os jogadores de Raimon pudessem praticar em Deus Eden, para dominar o Kezin armado e lutar contra o Protocolo Omega 2.0 e libertar Endo. No episódio 18, Nezuki disse que Goenji está atrasando a demolição do clube de futebol de Raimon. Mais tarde, no mesmo episódio, ele apareceu no clube de futebol Raimon, trazendo o artefato necessário para viajar para a Era de Jean e contar ao clube que Eldorado não quer banir futebol apenas, mas eliminá-lo pelo máximo maneira cruel. Ele também diz que aqueles que ainda gostam de futebol estão sendo atacados um após o outro pelas pessoas que estão sendo controladas pelo Protocolo Omega 3.0. Ele apareceu novamente no episódio 22, onde ele trouxe o artefato para viajar para a Era dos Três Reinos, as escrituras de Koumei, para Daisuke. Também disse por Taiyo que Goenji lhe contou sobre a missão de Raimon de trazer de volta o futebol real e esse é o motivo dele de se juntar a Raimon. No episódio 39, ele se tornou treinador do Eldorado T103, e escolheu a Tema como capitão. No episódio 44, ele ficou chocado quando viu o Supporter X de pé do lado de Saru, como ele supostamente deu seu time bracelete para proteger o futebol. Goenji então perguntou-se se o Supporter X estava agindo como membro de Eldorado todo esse tempo para coletar informações para evoluir o Second Stage Children ainda mais. Mais tarde, Goenji ficou chocado, como os outros membros, quando descobriu que Fei era o capitão da terceira equipe de Feida, Garu. Depois que ele marcou um gol com Bouncer Rabbit, Goenji explicou a Aoi que esse deveria ser o verdadeiro poder de Fei. Inazuma Eleven Gugalashi. Antes dos eventos de Inazuma Eleven Gugalashi, Bitwai Asroki desceu da Terra do Espaço e contou sobre o torneio Grande Celesta Galaxy. Bitwai disse a Goenji que a Terra precisava encontrar uma equipe que pudesse participar do torneio, caso contrário ele selaria a Terra, na qual ele provou que poderia fazer, já que ele selou a Lua com apenas uma bola de futebol. Goenji, que teve que aceitar esta oferta de outra forma a Terra seria selada, deve ter dito a Kuroiwa Ryusei sobre isso. Kuroiwa criou então o Football Frontier International Vision 2 para reunir os melhores jogadores que poderiam derrotar os alienígenas. E esse time acabou por ser o Inazuma Japan. Inazuma Eleven Gugalashi. Ele apareceu no episódio 1, assistindo a partida do Inazuma Japan vs Teikoku Gakuen. Após a partida, ele caminhou para Kido Yuto, no qual afirmou que Kuroiwa Ryusei parecia muito com uma pessoa que conhecia antes, Kageyama Reiji. Ele apareceu no episódio 4, conversando com Shindo Takuto e o treinador do Inazuma Japan. Shindo estava dizendo a Goenji que seu treinador Kuroiwa Ryusei estava fazendo um trabalho ruim como seu treinador. Por exemplo, eles só têm 11 jogadores, no qual ele acha que eles deveriam ter 16, 5 como subs em caso de alguém se machucar. Mas Goenji apenas disse que confia em Kuroiwa. Então, o vice-treinador entrou, com um humor irritado, dizendo porque Goenji junto com outras pessoas desconhecidas, selecionaram Kuroiwa como treinador do Inazuma Japan e que se Kuroiwa continuar, ele vai tentar conquistar o mundo do futebol novamente. Mas Goenji disse que não tinha intenções de mudar o treinador porque Kuroiwa sabia em todos os detalhes, escuridão e luz. Na série Inazuma Eleven Gugalashi, ele atua como presidente do Nihon Shounen Sokusei Kyokai. Em Inazuma Eleven Shoji Gendre Elmat, ele é um atacante para o Inazuma Best Eleven. Mesmo em sua infância, Goenji mostrou ser um jogador talentoso. Seus pais costumavam chegar aos seus jogos para animá-lo, dizendo que ele tinha um talento para o futebol e que eles estavam tremendamente orgulhosos disso. No entanto, após a morte de sua mãe, seu pai, Goenji Katsuya tornou-se uma pessoa completamente diferente. Apesar de seu orgulho por seu filho no passado, seu pai queria que Goenji deixasse o futebol e se tornasse um médico, como ele tem discutido sobre esse problema com o Goenji desde então. Antes das finais da Football Frontier, um ano antes do evento da série, que era uma partida entre Kidokawa Seizu e Teikoku Gakuen, a irmã mais nova de Goenji, Yuka, ela se tornou uma vítima de um acidente e estava coma desde então. Devido a isso, a condição do pai piorou. Yuka foi hospitalizado no Hospital Geral de Inazuma, onde o pai de Goenji trabalhou. Desde o acidente, Goenji pensou que, se ele não jogasse futebol, o acidente não teria acontecido com Yuka e se perguntou como ele simplesmente pode relaxar e jogar futebol quando está sofrendo.
Goenji mantém um amuleto feito por Yuka, transferido para Raimon, e jurou que até ela acordar, ele não jogaria futebol. Aparência: ele tem cabelos brancos que se assemelham a chamas como em seu elemento fogo, sobrancelhas em zigue-zague e olhos afiados e negros. Ele também tem um tom de pele clara. Ele geralmente parece muito sério. Casualmente, ele usa um casaco branco liso com uma jaqueta laranja sobre ela com 2 bolsos de cada lado, calças castanhas e tênis vermelhos. Durante a estação 2, quando ele estava escondido, ele usava sapatos marrons e um casaco laranja com listras laterais azuis. Em uma das capas de obras de arte da Inazuma Eleven 2009, Goenji mostra possuir um yukata escuro, de tamanho grisáceo, com listras cinzas indo verticalmente para baixo. Ao usar o uniforme Raimon, notavelmente, ele usa meias coloridas laranja em vez das meias brancas que a maioria dos outros membros usam. Ele também tem o hábito de levantar sua gola com qualquer camisa de futebol que tenha uma. Em uma obra de arte de Goenji no jogo Inazuma Eleven, ele mostrou estar usando um brinco de aro na orelha direita. No entanto, ele nunca mostrou estar usando um brinco no anime, além de quando ele estava atuando como Izido no Serigu, ou em qualquer outro jogo. Em Inazuma Eleven Gu, como Izido Shuji, ele tem o cabelo apimentado, e agora ele tem pontos de luz azuis neles. Ele tem uma aparência bastante mais escura. Ele usa um casaco de terno vermelho sobre uma camisa branca, com botas de combate cinzas sobre suas calças. Sobre isso, ele usa um lenço preto ao redor de seu pescoço. Ele usa 2 colares, um sobre sua camisa branca e tem 2 contas verdes e uma laranja. O outro colar está em volta do pescoço, com apenas 3 contas lindas de corval de cor laranja próximas. Na orelha esquerda, ele usa brincos de luz verde e violeta. No primeiro episódio de Gu, ele foi visto vestindo um manto preto e um capuz. Do episódio 45, Goenji mudou sua aparência novamente. Ele agora removeu seus destaques azuis, e tem cabelo cremoso que termina em uma cauda de pônei. Ele usa uma camisa preta simples. Além disso, ele usa uma jaqueta vermelha, com um padrão azul, branco e vermelho, ocorrendo 2 vezes, para o colarinho e o final da manga. Nessa aparência, ele parecia muito mais legal e gosta do habitual Goenji. No filme crossover, Goenji mostrou ter mudado de volta para sua aparência como adolescente e cravou o cabelo com gel. Na série Inazuma Eleven Gu Galaxy, ele mudou de aparência novamente. Ele agora tem o cabelo mais curto, apenas caindo, atingindo o pescoço dele. Ele usa um blazer azul claro, um colete cinza, uma camisa branca lisa e uma camisa, apenas mostrando o colarinho embaixo. Personalidade. Descrição do jogo Inazuma Eleven. Um estudante misterioso que se transfere para Raimon. Ele não diz muito, mas quando faz, ele conta. Uma vez que é uma lenda no mundo do futebol escolar, ele parou de jogar por razões que ele mantém consigo mesmo. Descrição do jogo do Inazuma Eleven 2. O atacante é Ace de Raimon Eleven. Ele é um jogador calmo e legal que só fala quando necessário. Ele é legal e calmo na maioria das situações. Ele se importa profundamente com sua irmã e tem uma forte paixão pelo futebol. Quando um dos membros da equipe não está indo bem, ele chuta a bola de futebol com força para eles. E quando olham surpreso, ele faz com que eles percebam seu erro e os corrijam. Isso mostra que ele toma interesse de outras pessoas e entende seus sentimentos e compartilha sua tristeza e felicidade em todos os momentos. Ele também parecia ter um pensamento rápido na maioria das vezes. No mangá, também. No mangá, ele é retratado mais misterioso e é facilmente irritado por Indomamoruas tentativas de recrutá-lo para o clube de futebol. Depois que ele foi recrutado, ele ainda queria sair do clube, porque o próprio clube de futebol não estava funcionando bem e que a defesa de Kabeyama e Goro também não era boa. No entanto, quando Kabeyama usou seu Isatsu, ele finalmente ficou no clube de futebol. Ele também se mostra preocupado com os outros. Por exemplo, quando Onigawara disse a Endo que Kageyama é quem matou o avô de Endo, ele estava prestes a socá-lo. Por sorte, Endo segurou de volta. Em Gu, quando ele foi revelado como Izido Shuji, sua personalidade mudou drasticamente. Ele começa com não ter remorso pelo controle do futebol. Ele afirma que o futebol não pode ser trazido de volta e ele não parece cuidar de seus velhos amigos, companheiros de equipe e aqueles que adoram jogar futebol. Ele também começou a ter o sorriso malicioso enquanto observava os jogos na All Hot torneio. No entanto, algumas de suas características, como legal, calmo e grave, permaneceram.
Ele também começa a negar sua identidade passada de ser Goenji Shuya e afirma que seu nome é Isidro Shuji quando ele foi confrontado por Endo. Ele tem alguma culpa no controle do futebol como mostrado durante a série. No Galaxy, Goenji é muito sério em seu trabalho como presidente do Nihon Shounen Sokusei Kyokai. Ele tem um relacionamento íntimo com Kido Yuto, como eles eram amigos no passado. Ele não é facilmente persuadido, já que Shindo e o vice-treinador do Inazuma Japan pediram a Goenji para mudar o treinador, Kuroya Ryusei, mas ele negou. Filme Inazuma Eleven Movie. No filme, ele aprendeu Maximum Fury e usou primeira Genji com Kido. Inazuma Eleven Movie. The Ultimate Bonds Gripon. Isidro apareceu pela primeira vez no filme Gu no estádio da Oli Road, fazendo um discurso sobre o Fifth Sector. Mais tarde, reapareceu em um helicóptero, usando óculos de sol, indo ao Deus Eden, uma ilha onde o quinto setor treina os seres. Ele falou com Kibayama Dozan sobre Endo Mamoru, como ele quer saber se é verdade, o treinador de Raimon está na ilha, o que Kibayama responde como verdade. Mais tarde, viu a partida entre Zero e Raimon. No final do filme foi mostrado um cliffhanger onde Sengoji Daigo e ele falou uns com os outros sobre crianças cujo poder atingiu um estágio alto tão alto, além dos limites humanos, os Second Stage Children. Sengoji disse que algumas dessas crianças já existiram nesta era, e que o verdadeiro objetivo do Fifth Sector era encontrar crianças com tal poder, como o PX ordenou que fizessem. Então, ele fez Isidro, o Santo Imperador, dando-lhe a tarefa de encontrar essas crianças. Inazuma Eleven Gu vs Danbao Senki W. Ele apareceu com sua equipe Inazuma Legend Japan para jogar contra Shinsei Inazuma Japan. No início da partida, a Kuryu passou por ele com sua imensa velocidade. Mais tarde, após o ataque do exército LBX, ele usa Inazuma Break com Endo e Kido. Depois, ele foi visto ajudando Endo a usar Great Tian para impedir que a energia roxa avançasse, mas desaparecesse mais tarde com seus companheiros de equipe, devido ao poder de Fran.